O Buiu pediu a palavra. Buiu, vamos ser bem breve agora no comentário desse vídeo e na réplica, na tréplica, né? Que já é tréplica dele. Vai ser rápido, porque o Moisés... Vai ser rápido, porque o Moisés alegou que não tem nenhuma ação de governo nisso. Graças a Deus. Só o fato, então, do agronegócio, Moisés, não continuar extorquindo o pobre, tirando o alimento da mesa dele, ficou ótimo. Então, se o preço baixou e o preço é ação do agro, por que o agro fazia essa covardia com o povo no governo Bolsonaro, matando o povo de fome? Ok. Alexandre. Primeiro que o agro não fazia covardia nenhuma. Existe um mercado que regula. E a gente tem que entender por que hoje alguns alimentos estão com preço mais baixo. No último trimestre do ano passado, por questões de seca, de estiagem no Brasil afora, muitos alimentos aumentaram o preço. E o próprio Arnaldo falou, questão da sazonalidade. Agora, esse ano, a temperatura está melhor, não está tendo esse problema, obviamente, reduz preço. Isso é mercado, isso é economia, isso é sazonalidade. Porque o governo, de fato, não teve nenhuma ação nesse sentido, né? Ele está usufruindo do agro que ele tanto critica. Que, aliás, graças a essa situação de temporalidade, né, de não estar havendo seca, que o PIB está um pouco acima das previsões. E olha que o agro é odiado pelo governo federal. Com relação a esse vídeo aí, Alexandre, falta de articulação no governo, você também vê dessa forma? Eu acabei de citar no meu comentário anterior, né? É uma verdadeira bagunça. O pessoal não se entende, é ministro criticando o ministro. Nós tivemos uma situação até da própria Marina, ministro do Meio Ambiente, com o ministro das Minas e Energia. Eles estão no mesmo governo. Pode ter ideais, entendimentos diferentes, deveriam sentar e vem cá, vamos conversar, vamos nos reunir. Não foi o que aconteceu. Jogou para a plateia. Então isso mostra uma falta de articulação do governo federal. Para quem esperava ver o Lulinha paz e amor, está vendo o Lulinha mágoa e rancor. Ô Samuel, esse esvaziamento de alguns ministérios, vamos dizer assim, tira a competência de um ministério, joga para o outro, isso é briga interna? O que é isso? Nós temos que compreender que o regime que vigora no Brasil é um regime democrático, onde todos os atos praticados pelo chefe do executivo são submetidos ao crivo do controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, e muitas das vezes, a grande maioria, é analisado pelo Legislativo, no âmbito federal, ou seja, Casa Iniciadora e Revisora, respectivamente, Câmara Federal e Senado Federal. E as coisas não são feitas como na ditadura militar. O Lula não pode fazer as suas coisas a seu bel prazer, né? Ser o rei do absolutismo, onde ele era o executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, alguns atos praticados pelo chefe do executivo, isso serve para o âmbito municipal, estadual e federal, são atos discricionários, ou seja, ele usa da sua autonomia. A maioria dos atos são atos vinculados, que já estão estabelecidos na norma. Aí dá uma confusão mental das pessoas achar que o Lula é ditador. Muito pelo contrário. Há uma frente de coalizão formada por pessoas do mesmo viés político, ideológico, e existem pessoas que antagonizam um ao outro de forma republicana. Se não, vejamos, a ex-senadora Simone Tebet, hoje ministra do Meio Ambiente, indicada pelo MDB, diverge com o Fernando Haddad em alguns pontos da economia. Só que ambos convergem, na maioria das vezes. A maior prova de tudo isso, Edivaldo, é que o arcabouço fiscal vai ser implementado, vai ser votado, sancionado e subsidiariamente vai ficar evidenciado a todos e todas, coisa que o Bolsonaro e Paulo Guedes prometeram, não conseguiram fazer, um governo de centro-esquerda conseguindo fazer um trabalho que um liberal não conseguiu fazer. Moisés. Rapaz, Edivaldo, para que mais? Só se precisar desenhar. Olha lá, você tem a União Brasil, que não vota com o governo. Você tem o MDB, que tem 3 ministérios, também não vota todas as pautas com o governo. Você tem, acho que o PSD, que também tem 3 ministérios e vota quando ele quer com o governo. Esse governo é totalmente atrapalhado, assim totalmente desarticulado. Ora, se eu sou base do governo, eu não voto com o governo. Existe isso aí não, ele é base, meu amigo. Não. Ele é uma base do governo. Ninguém é unanimidade, não vota com o companheiro. governo. E é o pessoal aí. não apoiou. Sabe o que é isso aí, pessoal? Falta de liderança. Isso aí é falta de credibilidade. Eles estão passando pano. Eles não querem assumir que é falta de coordenação. É falta de um chefe da Casa Civil. Não vem com essa, Samuel.
Se não tiver uma coordenação, um chefe da Casa Civil, e as pautas têm que ser Então, as por que pautas tu não do fez povo. isso pelo Bolsonaro e isso evitou não a tem derrota pauta. dele? O povo não vê, É pra tu ter não vê feito pauta do povo, povo. esquece. É pauta O povo não ideológica. entende. E aí tá irmão. dando nisso. Um governo desastroso. Ô, irmão, Ok, deixa eu por falar uma coisa favor. aqui. Ó. Nenhuma igreja vai ser fechada. Nenhuma igreja vai ser fechada no governo do Lula. Se as igrejas estão sendo fechadas, é por causa desses esquemas aí de pedofilia dentro das igrejas aí que está tendo e que a Polícia Federal desencadeou. Esse negócio de falar que o Lula vai perseguir fulano e beltrano. Gente, é um governo democrático, porque a gente está tão acostumado na intoxicação ideológica que a gente acaba pirando, ô Moisés. Por favor, Buiu. Buiu, seu comentário. Pois é, essa coisa é que o Samuel falou, um governo, ele é democrático. E ele congrega e converge E a base dele não vota com ele, Buiu. várias ideologias dentro de um segmento parlamentar. Nós temos que muito bem separar o que é os deputados, que são parlamentares, do executivo. Os deputados, eles estão ali para poder, certo, fiscalizar o executivo. E nada passa sem que o crivo dos deputados. E as ideologias, às vezes, são divergentes. Tem ações sociais dentro do governo Lula que não apetece os anseios. Buiu, só explica uma coisa. Você é do governo. Não, você é do governo. Explica uma coisa. O governo pede para a base votar. A base não vota. Isso é articulação ou desarticulação? Não. Importa que Isso- importa que é negociável, Peraí. Moisés. Por exemplo, assim, casamento Deixa eu gay. terminar. Né? Por exemplo, que é porque a pessoa gosta muito de negócio de gay, pra gente contemporaneizar aqui, Buiu. Tem cara que é do MDB, do Centrão, da esquerda, da direita, que é contra essa pauta. E aí, porque é da base, vai ter que concordar? Não, não é assim, Moisés. Tira a base do município Te dou um aqui. O Buiu exemplo. sabe disso. Te dou um Pessoal, exemplo. Te dou um só exemplo. Só me um dá uma minutinho, parte deixa só, eu ter- Arnaldo. Só uma parte. Coisa, a gente tem que entender o seguinte, que está ali, admitem falhas no governo e articulação. O Rui Costa, que é da Casa Civil, já está sendo questionado no governo, já pediram a cabeça dele algumas pessoas. Tá. É isso que está falando. Tá. É articular, é ministro Beleza. brigando com ministro. A gente sabe que não vai botar 37 ministros e todos vão pensar iguais. Depois não você é me isso. dá meu tempo. Mas a forma como se conduz essas divergências, isso que está se questionando, isso que está se falando, que é feio. Mas aí que Buiu, tá. por favor, conclua Ali, aí. o governo, professor, não foi feito para ser bonito. O governo foi feito para dialogar. E foi feito para pra chegar a um ser eficiente, consenso. né? Meu pai já dizia, quando tem uma confusão é porque está próxima a solução. É que eu falo, existem pautas liberais dentro do governo Lula que são inaceitáveis no meio de religiosos que estão na base, como o Samuel falou. Tu entendeu? O caso do aborto, o caso do casamento gay, que não vão aceitar. Agora você quer ver o Moisés com essa palhaçada parecendo criança de primário dizendo todo mundo que tem na base tem que votar igual a mim? Só na sua cabeça, Moisés. Edivaldo, só Só para na sua contemporaneizar cabeça, aqui, ó. né? Você, Só na você, sua você é um cabeça. político de direita, né, uma pessoa que defende a família, suas pautas, etc. e tal. Só que as pautas de comum acordo, que independem de ideologia, devem ser deliberadas. Por exemplo, a contratação imediata de 25 mil médicos para atender o povo pobre. Você sendo um político de direita, mesmo divergindo na maioria das pautas do governo, votaria favorável. Com certeza. Como o professor Porto, Moisés, eu tenho minha dúvida. Mas as pessoas mais equilibradas certamente vão colocar. Então, assim, esse negócio de reajuste, pessoal, tem muito briga de ego no âmbito municipal. Ou tu acha que todo mundo ali, do secretário do Hildo, se adora? Pessoal, eu se beija? preciso. Não, Samuel, eu preciso só fazer rapidinho, um só intervalo. rapidinho. Você discute Uma aqui a só um forma minutinho, que professor leva isso Alexandre. pro Professor exterior. Alexandre, Isso é questão deixa eu ver, interna, ó, Samuel. só um negócio. União Brasil hoje já está pensando na expulsão daquele deputado lá de Goiás. Sim, Aquele o cara Chapelão. que falou, o do Chapelão, porque o cara falou uma asneira, mandou prender e a Polícia Federal já pediu pro Alexandre de Moraes liberar a prisão dele.